Vamos abrir as Bíblias em Mateus 18, versículo 20, se faz favor. Diz assim a palavra de Deus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Vamos ler novamente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isto é Jesus a falar, então é em nome de Jesus, na presença de Jesus, quando Ele é o centro dessa reunião, desse momento. Diz, então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, com Jesus o centro, Ele está no meio deles. Jesus está no meio daquele grupo de 2 ou 3 pessoas. Eu pedi a Lara para partilhar, porque foi algo muito especial nós termos essa visão de que Deus está no nosso meio. Deus está no meio da sua igreja. Deus está no meio de cada reunião de 2 ou 3 pessoas, reunido no nome de Jesus. Com Jesus o centro. Hoje aqui estamos mais do que 2 ou 3 pessoas. Nós até podíamos ser menos, podíamos ser mais, é indiferente o número de pessoas, mas Jesus está aqui a dizer 2 ou 3 pessoas. Quando 2 ou 3 pessoas estão reunidos no nome de Jesus, com Jesus o centro, aqui há uma promessa. O próprio Deus declara aqui uma promessa sobre esta reunião com Jesus sendo o centro. Ele vai se manifestar. Então, nós estamos aqui mais de 2 ou 3 pessoas reunidos em nome de Jesus, por isso que nós temos momentos tremendos de adoração, em que nós estamos todos a cantar, a focar o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. É por isso que nós cantamos. Não é porque nós gostamos de fazer boas harmonias, bons ritmos, não é por causa disso, é porque nós queremos centrar a nossa atenção e colocar Jesus no trono da nossa atenção, do nosso coração. Esse é o motivo. Então nós aqui, mais do que 2 ou 3 pessoas, reunindo no nome de Jesus, centrado à volta da pessoa de Jesus, Ele promete que está aqui no nosso meio. Uau! Aleluia! Mas depois dizer, pastor, mas eu não sinto nada. Pastor, mas está assim difícil. Até talvez, o som não está muito bom. Paulo, o som esteve muito bom. Não estou a dizer nada acerca do som. Talvez o Ricardo está desafinado. Não, Ricardo, tu não desafinas. Tu estiveste no ponto hoje. Hoje. É raro o dia que eu apanhei-te a desafinar. É raro. Conheço-te há muitos anos e é muito, muito raro. Mas quando nós estamos reunidos à volta da pessoa de Jesus, Ele promete que Ele vai se manifestar a sua presença. Agora, a questão não está com Jesus. A questão não está com o Espírito Santo. A questão não está no ambiente, não está na qualidade do som ou o repertório musical, quais são as músicas que foram escolhidas. Não tem nada a ver com isso. Nós podemos cantar hinos de 100 anos atrás ou podemos cantar músicas escritas hoje. Podemos estar com qualquer ambiente, podemos estar na praia, no parque, em cima de um telhado, podemos estar em qualquer lado. Se nós estamos com Jesus no centro da nossa reunião, Ele diz que Ele vai se manifestar. Nós temos que criar uma expectativa no nosso coração para essa manifestação. É algo que eu desejo mais que outra coisa qualquer. Mais do que uma sala cheia, mais do que uma sala bonita, mais do que qualquer coisa, eu anseio a manifestação da presença do Espírito Santo. Eu busco isso. Quase aquele caçador de Deus. Eu busco essa manifestação. Eu tenho experimentado ao longo da minha vida tantas vezes a manifestação do Espírito Santo. Nem sempre eu sinto, nem sempre eu
tenho uma revelação naquele momento. Nem sempre eu estremeço no meu corpo. Nem sempre. Mas eu busco isso. Por isso que eu venho às orações, por isso que eu vou ao grupo de vida. Não é porque há uma obrigatoriedade de eu ser o pastor. Não tem nada a ver com isso. É porque eu anseio a presença do Espírito Santo. E eu sei, porque a palavra de Deus diz, e não mente, esta palavra não mente. Eu sei que Deus vai se manifestar em cada reunião de 2 ou 3 pessoas que têm Jesus no centro. Qual é a nossa fome? A nossa expectativa? Vou contar uma história verídica que aconteceu na minha vida. Nós crescemos neste meio de manifestação do poder de Deus, que muitas pessoas chamam meio do avivamento. Esta igreja Logos tem experimentado isso ao longo de várias décadas. Vários momentos em que houve mais manifestação ou mais evidência, mas sempre em cada momento da adoração temos sentido, temos visto, temos percebido que Deus está aqui no nosso meio, ao longo de quase 36 anos da igreja. E eu cresci neste meio. Eu cresci neste meio de avivamento, em que eu lembro, talvez algumas pessoas, talvez tu, Ricardo, talvez até a Ruth, talvez até a Eva, talvez algumas pessoas mais antigas, talvez a Alexandrina. Lembra daqueles momentos em que nós estávamos nas Portas Azuis, a 7 Rios, em que aquilo parecia um campo de guerra, em que toda a gente estava no chão. Ninguém podia ou conseguia estar de pé no meio da reunião. Em que era um campo de guerra. Lembras disso, Eva? Lembras desse momento? Muito bem, não é? Marcou-me a mim também, em que havia um tremer, literalmente os nossos corpos tremiam, um riso, um choro, cair na presença de Deus, essa manifestação do poder do Todo-Poderoso no nosso meio, aquela manifestação. É por isso que eu vou para certas reuniões, certos lugares em que eu sinto que há qualquer coisa, eu ouço que há qualquer coisa a passar, em que há pessoas com fome de Deus. Eu vou lá para experimentar mais da glória de Deus. E houve um momento em que eu estava num debate, eu tinha 17 anos naquela altura, eu estava numa luta interior, 17 ou 18, estava numa luta interior, porque ao domingo eu ministrava na bateria, via o poder de Deus, sentia a glória de Deus, estava no meio do culto e sentia a presença do Espírito Santo. Mas depois eu chegava à minha casa e eu amava um certo estilo de música. Algumas bandas bem pesadas. Heavy metal, o estilo de música não é mau, mas a mensagem que estava a ser transmitida através daquela música, aquelas bandas, era muito negro, era muito escuro. Eu chegava a casa, punha os fones, chegava da escola, punha os fones e estava ali quase uma terapia da minha alma. Ok, estou a sentir aquela guitarrada, aquela bateria, ok. E passava a semana em que vocês sabem que eu pinto e eu pintava naquela altura também, mas as pinturas que eu pintava naquela altura eram muito escuras, com uma influência muito escura, muito negativa. Mas ao mesmo tempo, chegava depois ao sábado, na reunião de jovens, e a presença de Deus estava lá. Chegava ao domingo de manhã, estava toda a gente no chão, estava a glória de Deus naquela sala. Eu estava, Deus, tu és tão bom. Mas depois chegava a segunda-feira e via esta luta dentro de mim. Eu queria mais, mas ao mesmo tempo eu queria mais. E via esta batalha. Quem é que vai ganhar? Eu cheguei ao pé do meu pai e disse: pai, estou com uma batalha. Eu estou com esta luta interior em que eu não sei como vencer isto. Eu já tentei ler a palavra, todos os dias acordava para ler, à noite lia também. Já tentei jejuar, já tentei.
Disse, pai, o que é que eu faço? Eu quero mais de Deus, mas parece que há um muro à minha frente. Parece que eu não consigo chegar mais longe. E Deus falou através da vida do meu pai de uma forma muito prática, de uma forma muito sábia. Ele disse, filho, vai ali à zona de arrumos que nós tínhamos lá em Bucelas, vai à caixa de ferramentas e vai buscar o maior martelo que encontras lá. Ok? Diz agora, filho, vai e agarra em todos os teus CDs, aquele disco prateado que gira, tem música lá dentro, e cassetes, que tem umas fitas lá dentro, com duas rodas que dá a volta. Agarra em todas aquelas cassetes e todos aqueles CDs de música que não é de Deus, que não tem uma mensagem cristã, independentemente do estilo de música que é, mas que não tem uma mensagem cristã, e vais destruir toda aquela música. Quem gosta de música entende que naquela altura era muito mais difícil ouvir música do que hoje em dia. Hoje em dia colocas no Spotify, no YouTube, e com biblioteca enorme de música gratuita, basicamente. Lá naquela altura não. Naquela altura eu tinha que trabalhar, capinar muito jardim, limpar muita coisa, trabalhar muitos fins de semana para conseguir comprar um CD, uma cassete, com 14 músicas, 12 músicas. Talvez, se a banda estava inspirada, 18 músicas, talvez. Mas depois tinha que ser um álbum duplo, então era mais caro, tinha que ser 2 CDs. Então, eu poupava, eu tinha um montão daquela música, porque era a minha terapia, a minha inspiração. Mas através da voz do meu pai, a autoridade sobre a minha vida, a autoridade em casa, mas também o meu pastor, a autoridade sobre a minha vida, ainda hoje é o meu pastor, eu obedeci. Agarrei naquele montão de CDs, cassetes, e aquele luta estava bravo lá dentro. E agarrei no martelo e comecei a partir. Parti tudo. Parti tudo. E nunca mais comprei nada que não fosse como uma mensagem que glorificasse ao Senhor. Podia ser um hip-hop, podia ser qualquer estilo, não importa o estilo, não estou a falar do estilo de música, estou a falar da mensagem. Quem é que aquela música entroniza? Quem é que é o centro dessa música? Eu falei que Jesus, quando Ele é o centro, Ele se manifesta. Quando alguma coisa na nossa vida não tem Jesus como o centro, alguma coisa estranha vai se manifestar no nosso coração. Essa estranheza foi demonstrada através não somente do bloqueio espiritual que eu estava a ter ao tentar buscar mais de Deus, mas também a arte que fluía de mim era uma arte muito escura. Quando eu comecei a partir aquela música, Deus começou a abrir os meus olhos, a transformar o meu entendimento. Eu tive uma experiência com o Senhor que mudou o rumo da minha vida completamente. Ele abriu quase o livro da minha vida e Ele disse, olha, tu vais agir nesta forma. O teu chamado, o teu propósito de vida é esta. E eu até perguntei-me, Deus, mas isso é um propósito tão grande, como é que eu vou fazer isso sozinho? Tinha 18 anos naquela altura, 19, acabados de fazer. E Deus só disse, olha, não vais fazer isso sozinho, mas vais fazer isso com a Sílvia. Uma miúda que eu não dava com ela. Fazia parte do grupo de jovens, mas eu não dava com ela. Era completo. Eu era um metal skater, ela era uma betinha da linha.
completamente opostos. Não, ela gostava de ouvir, naquela altura, os mais antigos, tinha aquele Cidade by Night, não é? Aquelas músicas dos anos 80 e 90. Ela gostava de ouvir isso. Eu gostava de ouvir as guitarradas. Eu gostava de ouvir música diferente. Mas Deus sabia que a forma de realizar o propósito era em conjunto. E Ele revelou isso depois de eu ter queimado as pontes, partido a louça, partido os CDs, as músicas que estava a aprender a minha vida. Nós temos que ter um temor pela presença de Deus. Nós temos que ter uma reverência pela pessoa do Espírito Santo. Ele não se vai deixar misturar com o lixo deste mundo. Mesmo que aquele lixo seja caro, que seja lixo bonito, seja lixo atrativo, ele não se vai misturar com este mundo. Se nós temos no centro do nosso coração outras coisas boas, mas que não seja Jesus, esquece. Nós temos que ter um santo temor pela presença de Deus. Um santo temor pela presença do Espírito Santo. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, a presença do Espírito Santo está no nosso meio. Então, algo quase que eu posso dizer sagrado acontece quando nós reunimos como igreja. A presença de Deus está aqui. Porque nós estamos reunidos em seu nome. Talvez o teu coração não tenha Jesus como o centro, mas há 2 ou 3 pessoas aqui nesta sala que têm Jesus como o centro. Então Ele está aqui neste lugar. Por isso que nós temos que ter uma reverência pela sua presença quando nós reunimos em seu nome. O temor do Senhor tem tudo a ver com isso. É uma reverência pela presença de Deus. Por isso que quando nós estamos reunidos, estamos em adoração, estamos em pregação, é difícil para mim aceitar brincadeiras ou conversas paralelas ou mensagens no telemóvel ou scroll no YouTube ou no WhatsApp ou Instagram ou whatever. Porque é um desrespeito pela manifestação da presença de Deus. Se nós queremos, tal como eu desejo tanto, a manifestação da presença de Deus, nós vamos fazer tudo para valorizar o momento em que 2 ou 3 pessoas estão reunidas em seu nome. Porque há uma promessa ali que Deus próprio é preso a essa promessa. Ele fez uma promessa a nós. Jesus fez uma promessa a nós, os seus seguidores. Se nós reunimos em seu nome, Ele como centro, Ele vai se manifestar. Então, quando há 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, eu acredito que o grupo de louvor estava centrado na presença de Jesus. Eu acredito isso. Eu acredito que mais talvez 2 ou 3 pessoas, se não for mais pessoas, estavam centradas à volta da presença de Jesus. É nestes 40, 50 minutos em que nós temos em adoração. Então, isso significa que Deus está aqui. Se nós não sentimos, é porque nós não temos Jesus como centro da nossa vida. Ou o centro desse momento. Se nós estamos distraídos com o telemóvel, ou se as nossas crianças estão na brincadeira, ou nós estamos na conversa, tentar planear o almoço, é porque Jesus não é o centro deste momento. Quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, é algo sagrado. É algo especial. Não é como ir ao cinema, não é como ir ao teatro. São coisas especiais e nós temos alguma reverência para não falar com o nosso vizinho quando nós vamos a um teatro. Quanto mais perante a presença de Deus. Meu Deus. Quanto mais quando nós temos uma promessa de Jesus que Ele vai se manifestar se nós reunimos em seu nome. Quanto mais reverência nós devemos ter. Eu não estou a dizer que tenho que estar de fato e gravata. Eu hoje até estou de t-shirt. Até lá em casa eles perguntaram, mas vais estar de t-shirt a pregar? Pai, isso é raro, é verdade. É intencional. Porque não tem a ver com o nosso traje.
tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com a fome da nossa vida. A reverência que nós temos pela presença de Deus. Não tem a ver com o que é que nós estamos a vestir, mas tem a ver com como é que nós chegamos à presença de Deus. É de qualquer jeito, é às 3 pancadas, ou nós estamos a valorizar o momento. E nós chegamos com toda a reverência. Há certas pessoas que quando chegam aqui dentro, a primeira coisa que eles fazem, eles ajoelham-se. E eu acredito que eles estão a pedir perdão pelos seus pecados. Há certas pessoas que têm um entendimento da reverência para a presença do Espírito Santo. Eu não estou a dizer que essa é a forma que nós devemos chegar à igreja. Não. Como é que está o teu coração? Como é que tu valorizas a glória de Deus? Se Ele vai se manifestar, se há uma promessa na palavra que Ele vai se manifestar, tu desejas isso? Tu acreditas que é possível? Mesmo em um estilo de música que talvez não é a tua cena, ou talvez um estilo de louvor que não é a tua coisa, mas mesmo assim há 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, Deus vai se manifestar. Mesmo que o repertório for off, Deus vai se manifestar. Porque 2 ou 3 pessoas é somente aquilo. Deus não está a dizer 20 ou 30, não está a dizer 200 ou 300. Não está a dizer que nós temos que ter uma congregação de 200 pessoas ou 300 pessoas para encher esta casa. Não tem nada a ver com isso. Jesus reduziu até o mínimo. 2 ou 3. 2 ou 3 pessoas. No ensaio de louvor, Ricardo, Deus se manifesta. Quando Ele está ao centro. Quando a música é o centro, os acordes, os ritmos, Ele não vai se manifestar. Tu vais manifestar. A banda vai se manifestar. Ou bom ou mau que seja, a banda vai se manifestar. Quando nós estamos num grupo de vida e nós estamos a falar acerca das nossas opiniões, dos nossos afazeres, o que é que nós achamos, Deus não vai se manifestar. Eu vou manifestar. Porque eu estou a expor o que é que eu acho. O que é que eu vejo. O que é que eu sinto. Deus não vai se manifestar. Ele vai se manifestar quando Ele é o centro. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas vêm por acréscimo quando nós colocamos Jesus no centro. O reino é isso, é Jesus ser o rei. O reino sem rei não é um reino. É só um conjunto de pessoas. O reino tem um rei. Então tem Jesus sobre o trono. A autoridade soberana sobre o trono não é algo lá distante. É algo sobre a nossa vida. É uma autoridade sobre a nossa vida. Sobre tudo que nós gerimos. Ele quer ser soberano. Mas eu não... A minha vida é tão difícil. Há tantos problemas financeiros na minha casa. Eu não consigo desatar. Jesus é o centro das tuas finanças. Houve vários momentos em que em casa houve dificuldades financeiras. Em que o que é que nós fazemos? Nós somos 4 em casa. 4 é mais do que 3. Certo? Estão a pagar a lógica. 4 é mais que 3. Juntamos as 4 pessoas. Mesmo sendo crianças, juntamos, eles são válidos. Mesmo sendo jovens, são válidos. Juntamos as 4 pessoas. E dizemos, ok, estamos a passar isso. Estamos a passar esta situação na nossa casa. Nós precisamos ver a mão de Deus. Vamos orar. Nós começamos a orar. Pouco tempo depois, nós começamos a ver uma provisão financeira. Eu tentei fazer isso sozinho. Não funcionou. Eu tentei fazer isso sozinho. Oração, Deus, Tu és a provisão sobre a minha casa. Uma pessoa é menos do que 2. Isto é muito profundo hoje.
É muito profundo. Isto é muito profundo. 2 pessoas é mais do que uma pessoa. A palavra diz que 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele se manifesta. Então, se nós queremos a manifestação de Deus, que traz todas as outras coisas, a provisão financeira, a provisão de saúde, provisão em todas as áreas da nossa vida, nós temos de ter a coragem de juntar 2 ou 3 pessoas, ou mais, num propósito só, é colocar Jesus no centro das nossas vidas. Isso, para mim, é o temor do Senhor. Hoje eu tinha determinado que ia falar acerca do temor do Senhor. Até há uma pregação bastante longa falando acerca do temor do Senhor. Mas para mim, o temor do Senhor é isto. É quando nós temos Jesus como o centro das nossas vidas, nós realmente amamos Deus sobre todas as coisas. Amamos Deus sobre todas as coisas. Amamos Deus sobre todas as coisas. Nada mais é importante, nada mais é mais importante do que a presença de Deus. Nada mais é relevante sem ser estar na presença de Deus. O temor do Senhor para mim é isso, é amar o que Deus ama. Amar o que Deus ama. Começa a pensar, o que Deus ama? Deus ama-te a ti. A ti, a mim. Deus ama os animais, é verdade? Criação sua. Dar um pontapé no cão não é demonstrar o amor de Deus. Deus ama os animais. Deus ama esta terra. Esta semana fiquei chocado. Estava a conduzir, um carro à minha frente, abriu a janela, tirou o lixo para a janela fora e disse, o quê? Nós não estamos estamos em Portugal, não faz isso. Ele não odeia a sua criação, obviamente. Ele não odeia os humanos, nem os animais, nem a terra, nem as estrelas. Ele não odeia isso, porque Ele criou isso. Mas Ele odeia as más escolhas dessa criação. O pecado. A corrupção. A mentira. O orgulho, o egoísmo. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resiste significa ele repulsa-lhe os soberbos, orgulhosos de coração. Será que nós realmente odiamos o que Jesus odeia? Jesus odiava a religião. Somente fazer a liturgia religiosa para conseguir calar a consciência. Ele odiava isso. Era quem ele estava em mais conflito, era com os religiosos. Os conhecedores de toda a lei de cor. Eles sabiam a palavra de Deus, pelo menos o Velho Testamento, de cor. Recitavam. Eles sabiam a palavra de Deus, mas não tinham Deus como o centro das suas vidas. Ele odiava isso. Ele criticava isso, que era como sepulcros caiados de branco. Ele não gostava disso. Hoje em dia nós podemos pensar, há tanta coisa que ele odeia. Ele odeia o homicídio. Mesmo antes de dar à luz, ele odeia o homicídio. O aborto. Ele odeia isso. Nos 10 mandamentos fala acerca disso. Não matarás. Ele odeia o adultério. Ele odeia o divórcio. São coisas na palavra que ele diz, eu odeio isto. Não podia ser mais claro do que isso, que Deus escreveu isto nas palavras deste livro sagrado. As coisas que ele odeia. Será que nós odiamos o que Deus odeia? Ou será que nós compactuamos, toleramos para um bem maior, que é a paz da nossa alma, para que nós sentimos, uau, eu estou sem confronto nenhum. Jesus dizia que o meu reino é tomado com força, com violência, em confronto. Será que nós
conseguimos odiar o que Jesus odeia. Quando Jesus chegou ao templo, que era o lugar de culto, nós podemos talvez chamar as casas de oração ou as casas da igreja ser o templo daquela altura, em que pessoas chegam, fazem os seus sacrifícios, confessam os seus pecados, adoram ao Senhor, há incenso que é símbolo da adoração apresentado perante a presença de Deus, e nós podemos dizer, ok, o templo naquela altura é simbólico e pode ser visto como hoje em dia, esta era moderna, as igrejas, as paredes das igrejas, não as pessoas. Jesus um dia chegou ao templo e não era uma casa de oração, era um mercado. Era um mercado. Havia pessoas a venderem pombos, ovelhas, N coisas diferentes. Para quê? Era um negócio. Para conseguir facilitar o ato da adoração. As pessoas não tinham que trazer de uma ponta do país para outra para chegar ao templo, levando a sua ovelha na mão, para chegar ao templo, que era uns dias de viagem. Não se preocupa. Não precisas estar a esforçar tanto para pagar as tuas promessas, para agradar ao Senhor. Eu vou facilitar. Nós vamos ter aqui uma cambada de ovelhas aqui, e uns pombos também aqui, e uns bois também. E quando tu chegas, tu vais dizer qual é que era o teu pecado, qual é que é o pagamento. Eu preciso de um boi. Eu preciso de uma ovelha. E vais pagar. Era isso que era feito no templo. Então, para facilitar o ato da adoração, o povo criou um mercado no meio da casa do Senhor. Jesus ficou, como os brasileiros dizem, full da vida. Ficou danado. Derrubou todo esse negócio e disse, minha casa está chamada uma casa de oração, não um covil de ladrões. Será que a forma que nós vemos a casa do Senhor é um lugar de facilitismo? Um lugar em que, nós podemos vir de qualquer jeito, cuidar de qualquer jeito, de qualquer forma, cuidar da nossa vida de qualquer forma, a forma que nós chegamos e apresentamos a nossa vida perante o Senhor. Será que é de qualquer forma, é cheio de facilitismo, de negociações, ou é cheio de sacrifício e valorização e reverência pela presença de Deus? Como é que nós olhamos para o culto que nós fazemos, a celebração de amor que nós fazemos a Deus, mas também como é que nós olhamos para a casa física que Deus nos deu? Nós cuidamos melhor do que a nossa própria casa? O profeta Ageu falava acerca disso, diz, olha, como é que vocês estão a fazer obras imensas nas vossas casas, de tornar aquilo lindo e maravilhoso, quando a minha casa, que era casa física naquela altura, o templo, não tem mão de obra, não tem pessoas, não tem cuidado. Isso é tudo um reflexo de Jesus ser o centro, ou não? Muitas vezes hoje em dia, nesta era mais moderna, nós individualizamos muito a nossa fé. E dizemos, só tem a ver comigo e Deus. Somente eu e Deus. Mas Deus diz, ama a mim sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Cuida das coisas, ama o que eu amo, odeia o que eu odeio. Isso é o temor do Senhor. Isso é valorizar a presença de Deus. E eu acredito piamente que quando nós temos isso no nosso coração e nós chegamos a este lugar, este momento santo, nós vamos ser impactados pela glória de Deus. Nós vamos ser impactados pela presença de Deus. Eu sei isso. Mesmo que o grupo de louvor seja desafinado, mesmo que a pregação seja chata, mesmo isso, nós vamos ser impactados pela glória de Deus. Como é que eu posso dizer isso com segurança?
Porque houve momentos aqui em que nós estivemos reunidos, em que várias pessoas no final do culto vieram ter comigo e disseram: pastor, foi incrível. Deus falou comigo como nunca falou antes. A presença de Deus era palpável, quase que eu tinha que estender a minha mão e tocar na nuvem da glória. No mesmo culto, 5 minutos depois, pessoas vieram ter comigo e disseram: hoje foi assim um pouco off. Hoje não senti nada. Tem a ver comigo? Tem a ver contigo, Ricardo? O Grupo Louvor? Não tem nada a ver connosco. Não. Tem tudo a ver com o nosso coração. No mesmo culto, no mesmo domingo, na mesma celebração, com as mesmas músicas, com a mesma pregação, no mesmo ambiente, com a mesma ventoinha, tudo igual. Tudo igual. Duas pessoas receberam um impacto em formas completamente opostas. Porquê? Porque cada pessoa tinha um coração diferente quando chegou à presença de Deus. Eu acredito que aquelas pessoas que receberam chegaram com reverência à presença de Deus, com um temor santo, com uma fome e sede da presença do Espírito Santo. Eles desejavam Deus. Eu acredito, infelizmente, que as pessoas que não receberam nada estavam cá, corpo presente, somente. A sua mente estava longe, o seu estômago estava em outro lugar, a sua atenção estava por todo lado, o telemóvel não parava quieto. Eu não vi porque eu estava aqui na primeira fila. A razão que eu fico aqui na primeira fila não é porque para ser mais próximo do palco, é porque eu quero estar focado. Eu sei que quando eu estou aqui, não há nada que vai distrair a minha atenção. Eu estou focado em mais de Deus. Quando nossos filhos eram mais pequenos, o David não gostava de estar na presença de Deus, em adoração na igreja. Ele gostava de estar na presença de Deus, mas em adoração ele não gostava, não parava quieto. Não parava quieto. É normal para uma criança de não saber estar na presença de Deus. É normal. Por isso que nós, pais, nós temos a tarefa de ensinar. Nós tínhamos a escolha ou de ir para trás para ele poder estar à vontade, livre, ou ele estar connosco na primeira fila e ensiná-lo como focar a sua atenção, como levantar as mãos, mesmo ele não sentir nada, mesmo não sabendo. A Sílvia agarrava nas mãos dele e levantava as mãos dele. Mas isso é forçado, Estamos a ensinar. Estamos a ensinar. A criança lá atrás ia se distrair, ia agarrar nos brinquedos, ia estar a brincar. Nós temos que ter uma reverência pela presença de Deus. E se o nosso corpo, a nossa mente divaga, nós temos que ter controle sobre o nosso corpo. Nosso corpo não manda no negócio. Nossa mente não manda em nós. O nosso espírito manda em nós. Se o teu espírito tem fome de Deus, manda no teu corpo para sair fora da zona de conforto e focar a tua atenção na glória de Deus. Porque Deus vai se manifestar onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Então cria essa expectativa no teu coração. Não deixes que a tua mente mente para ti. Engana-te. Não deixes que o teu corpo engane-te com o cansaço. O cansaço pode ser controlado. Porquê? Tantas vezes nós fazemos noitadas. Cafeína é um bom controle do cansaço. É. Nós tomamos cafeína para termos um foco no nosso emprego. Para focar a nossa mente, porque é muito secante estar a fazer certos empregos. Então nós focamos a nossa mente para não divagar, despertamos o nosso corpo para não cansar, porque nós queremos o ordenado ao fim do mês. Nós não queremos levar na cabeça do nosso patrão. Mas qual é que é a diferença? Não há algo mais importante quando nós estamos reunidos? Não há
uma valorização pela presença do Espírito Santo, mais do que pela presença do patrão, mais do que um ordenado ao fim do mês. Nós não conseguimos fazer melhor? Ou nós vamos deixar que o nosso corpo manda em nós? Nós somos cansados demais para ir à oração. A Lara trabalhou esta semana 12 horas por dia, num campo de férias com crianças pequeninas, 60 crianças pequeninas. Crianças pequeninas são desafiantes. Esgota a energia física. Mas quando nós dizemos, olha, Lara, queres ficar na casa dos avós sexta-feira para descansares bem? Isto, não. Eu quero estar aqui. Podes ir lá buscar mais 7 horas para estar aqui? Eu quero orar. 16 anos, meu Deus! 16 anos! 16 anos! É um exemplo para nós que estamos talvez há 16 anos como crentes. Ou talvez há 30 anos como crentes. Qual é que é a busca do nosso coração? Se nós buscamos, Ele vai ser achado. Se nós batemos, Ele vai abrir a porta. Se nós queremos a Sua presença, Ele vai se manifestar. Qual é que é o desejo do teu coração? Eu não estou a fazer estes apelos ou esta provocação para conseguir encher a sala na sala de oração. Não tem nada a ver. Porque eu não faço programação da igreja. Eu não coloco coisas na agenda da igreja somente para encher a agenda. Eu tenho a firme convicção que cada momento em que a igreja vai estar reunida é um momento em que 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome de Jesus e algo pode acontecer. Algo pode acontecer, milagres podem acontecer. Eu tenho ouvido relatos de... Mónica, quando há reunião do Ministério das Crianças, os professores das crianças, a Glória aparece lá naquela sala, não é? Quando começam a orar, eu recebo estes relatos, porque eles colocam no meio de uma reunião de planeamento do Ministério Infantil, planear como é que nós vamos educar, ajudar a educação destas crianças neste momento em que o pastor está a pregar. Como é que nós vamos desenvolver este ministério? Algo super prático. Mas elas desafiam o prático com a fome pelo sobrenatural. E Deus se manifesta. Em qualquer momento em que 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome de Jesus, Ele vai manifestar. Mas Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro da busca. Ele tem que ser o centro do casamento. Ele tem que ser o centro da família. Se nós queremos que Deus se manifeste, Ele tem que ser o centro de cada momento em que nós estamos reunidos. E quando Ele é o centro, a sua manifestação é garantida, mas isso também requer uma certa expectativa nossa. Diz, ok, eu quero isso. E para Ele ser o centro, eu sei que esta carcaça física é fraca. Eu sei que isto é fraco. Então eu vou gerir este corpo físico para que eu possa estar focado na presença de Jesus. Eu vou valorizar a presença de Deus. Mesmo mortificando a minha carne, como a palavra diz. Mortificai a carne, são palavras bem grandes. Isto é trazer em submissão os nossos desejos corporais, emocionais e mentais. Trazer em submissão a Deus. Tal como nós trazemos em submissão os nossos desejos ao nosso patrão, porque nós desejamos um ordenado. Claro que nós não desejamos um ordenado a Deus, mas nós valorizamos a sua presença. Ao valorizar a sua presença, nós temos que reavaliar as nossas prioridades. Reavaliar quem está realmente no trono do nosso coração. Como é que nós gerimos a nossa vida? Mas está muito quente, não vou à igreja porque está muito quente. Ou está muito frio, não vou à igreja, está muito frio. Quando está frio, o que é que uma pessoa faz? Vai de calção ou t-shirt para a rua? Não, vai para um casaco.
Tu controlas o ambiente dos teus sentimentos físicos para conseguires desempenhar o que é que tu queres desempenhar. Tu controlas isso pondo um casaco, ou quando está calor, tirando o casaco. Tu controlas isso. Isso não é uma desculpa para não colocar Deus no centro da tua vida. Não é. Porque o teu estado físico não deve controlar isso. A Alexandrina é um exemplo disso. Não sei quem já passou por Alexandrina nos corredores da igreja. Desde que eu conheço a Alexandrina, que são mais de 35 anos que eu conheço a Alexandrina não consegue andar como nós conseguimos andar. Cocheia. Tem muita dificuldade em andar. Eu já fui à casa da Alexandrina, a antiga casa, e esta casa nova já fui 2 vezes também. A antiga casa era uma casa muito antiga, em Chabregas. Quantas escadas? Não lembro, mas tu talvez lembras. 32 escadas, bem inclinadas, a subir para umas águas furtadas. Com o estado que ela tem, que ela cocheia. Mesmo assim, é difícil ser o domingo que ela não está aqui. Ela não conduz, ela vai de autocarro, 2 autocarros, 2 para lá. Mas é difícil eu lembrar do dia em que a Alexandrina não está aqui a adorar ao Senhor. E é difícil lembrar do dia em que eu não chego ao final do culto e a Alexandrina agarra na minha mão e diz: filho, muito obrigado. Senti tanta presença do Espírito Santo. Fome, valorização, o temor do Senhor, reverência pela presença de Deus. É assim tão difícil? Nós com os nossos belos carros, com a saúde de um jovem, com um ordenado assim confortável, é assim tão difícil colocar Deus no centro da nossa vida. É assim tão difícil buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus é refletido, é demonstrado na nossa agenda. Na nossa folha de Excel do planeamento financeiro mensal. Buscar primeiro o reino dos céus é reflexo de como é que nós gerimos o nosso calendário semanal. São coisas bem práticas, que reflete, demonstra se Deus está no centro da nossa vida ou outras coisas. Nós temos que ser confrontados pela palavra de Deus. É uma espada de 2 gumes que penetra a nossa alma. E o temor do Senhor, quando nós falamos do temor do Senhor, a reverência pela presença de Deus, nós precisamos ser confrontados com estas coisas. Com a fé e dedicação de certas pessoas, com aquela luta, não, eu vou estar lá, eu quero mais de Deus, porque eu desejo a presença de Deus, e eu sei que eu consigo fazer melhor, eu sei que eu consigo dar mais uma milha, que eu consigo correr mais rápido, eu sei que eu consigo, mas eu sei que muitas vezes eu deixo que a preguiça entre, que a insegurança entre, que o medo entre. Vocês sabem que estes quadros que vocês veem aqui à volta foi o resgate da minha alma, depois de 20 anos, de ter colocado esse talento que Deus me deu na gaveta, por medo de ser novamente contaminado com uma influência negativa que foi na minha adolescência. Eu temia agarrar numa tela, agarrar num pincel e começar a pintar. Porque eu pensava, Deus, em primeiro lugar, não tem nada a ver com a arte da minha mãe, que é a minha mãe, a forma que ela pinta, está lá em cima para mim. É difícil lá chegar. É uma forma diferente da arte. Mas principalmente o confronto maior foi que, Deus, eu não quero cair novamente.
Eu não quero que a minha inspiração seja novamente levada pelo caminho deste mundo. Então, com grande temor do Senhor, eu agarro no pincel, eu agarro na tela e dizer: Espírito Santo, isto é para a tua honra e glória. Guia-me. É a mesma coisa que eu faço quando eu tocava a bateria, agarrava nas baquetas e dizia: Espírito Santo, eu não toco bem, mas guia-me, usa-me, que a tua criatividade flui através de mim. Deus quer que a nossa vida seja aquele suave incenso perante o seu trono, que a nossa agenda seja um reflexo da sua glória, que a nossa gestão financeira seja algo que glorifique o seu nome. Cada coisa Ele quer estar no centro da nossa vida. Cada área da nossa vida. Isso para mim é o temor do Senhor. E é tão fácil nós cairmos desse lugar do temor do Senhor. É tão fácil nós sermos levados pelo medo de manipulação, medo de inseguranças que nós temos. É tão fácil. Mas Deus chama-nos mais perto, porque o temor do Senhor diz na palavra que é o seu tesouro. Ele dá o seu tesouro quem o busca. Isso é o temor do Senhor. Quando nós reverenciamos a sua presença, valorizamos a sua presença, Ele considera esse gesto do nosso coração o seu tesouro. Um tesouro é algo que é o mais precioso que alguém tem. Deus diz que o temor do Senhor é o meu tesouro. Algo mais precioso que Deus tem é a reverência do nosso coração para com Ele. Quando nós reverenciamos, Ele abre aquela porta de revelação, porta de céu para nós, e Ele demonstra a sua glória. Será que nós amamos o que Deus ama? Será que nós odiamos o que Deus odeia? Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Este termo do temor do Senhor é uma frase que nós encontramos em toda a Bíblia, desde o início até o fim. Da igreja primitiva, é uma igreja que tinha o temor do Senhor. Vivia naquele temor do Senhor. Será que nós, como igreja, nós podemos dizer que nós temos o temor do Senhor no nosso coração? Será que nós podemos dizer que nós amamos Deus sobre todas as coisas, mas também amamos o que Deus ama? Fecha os olhos onde tu estás e deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração hoje de manhã. Espírito Santo, nós reconhecemos a tua presença, Espírito Santo. Muito obrigado pela promessa que tu deste, Jesus, que tu ias manifestar, tu manifestas a tua presença quando nós reunimos em teu nome. E hoje nós sentimos a tua presença através do doce Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Deus. Espírito Santo, nós adoramos a tua presença. Começa a adorar Jesus hoje. No lugar onde tu estás, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Mesmo sem letras, só diz: Jesus, eu amo-te. Eu adoro-te, Jesus. Eu amo a tua presença, Senhor. Não há outro como tu, Deus. Ninguém se compara a ti, Jesus. Ninguém é igual a ti, Senhor.
Eu amo a tua presença, Espírito Santo. Adoro ao Senhor o lugar onde tu estás, com as tuas palavras. Diz quão importante Deus é para ti. Se Ele tem sido aquela torre forte, aquele abrigo no meio da tempestade, disse: Deus, obrigado, porque tu és o meu lugar seguro, Deus, onde eu posso esconder, onde eu posso receber sustento e provisão. Muito obrigado, Jesus, porque tu tens demonstrado o teu amor para com a minha vida, a tua misericórdia sem fim, mesmo no meio das minhas falhas, das minhas lutas, das dificuldades da minha alma, Senhor. Tu estás presente. Nunca me deixas, nunca nos abandonas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Talvez hoje de manhã há áreas na tua vida em que, tal como eu tinha aquela música que estava a bloquear, estava a misturar o meu afeto e a minha adoração, talvez tu tens áreas na tua vida que tu tens que destruir hoje, não é amanhã, hoje. E não há vergonha de destruir, há vergonha de manter. Há vergonha de manter. Então, num ato de determinação, dizer, eu vou queimar as pontes, destruir o que é que tem estado a me contaminar. Eu convido para chegar aqui em frente, num símbolo, dizer, eu estou a tomar essa decisão hoje. Eu estou a tomar essa decisão para mais de Deus, porque eu quero ver a manifestação de Deus na minha vida. Chega aqui em frente, toma esse passo de coragem. Dizer, eu vou largar as coisas que tenho estado a aprender, eu vou largar as dificuldades, vou largar a forma de pensar. Às vezes são programas que nós vemos na televisão, às vezes são linguagem que nós temos, às vezes é a forma que nós pensamos, que nós temos de dizer, não, eu vou determinar hoje, escolher hoje, de romper e não vou voltar lá mais. Eu vou romper, eu vou destruir o que tem estado a aprender a minha vida. Toma esse passo. Eu acredito que ainda há mais pessoas que têm sido provocadas pelo Espírito Santo hoje de manhã para tomar esta coragem, este passo de coragem e seguir Deus, largando todos os outros amores, todas as outras afeições. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Tu és o único que és merecedor da nossa adoração, Senhor. Tu és o único que mereces o nosso louvor, Senhor. Então hoje nós consagramos-nos para Ti, Deus. Santo Deus, nós separamos-nos de todo o lixo deste mundo, Senhor, todas as misturas deste mundo, e nós dizemos, só queremos a Tua presença, Deus. Não há outro igual a Ti, Senhor.